Chorão morreu em 2013, mas a verdade é que ele já estava morrendo por dentro muito antes disso. E talvez seja por isso que a gente chora, porque a dor dele parecia ser a nossa também. Sabe aquela sensação de estar vivo por fora, mas morto por dentro, de estar rodeado de gente e ainda assim se sentir sozinho? Chorão cantava isso com uma brutal honestidade. Não era só música, era um grito de socorro. Um grito que muita gente entendeu tarde demais. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem. Não é sério. Quantas vezes você já se sentiu invisível? Ou pior, mal interpretado? Como se o mundo olhasse para você com nojo? Ou como se você fosse só mais um? Para muita gente, o Charlie Brown Jr. foi a primeira vez que alguém disse em voz alta o que a gente só tinha coragem de pensar no quarto com a luz apagada. Chorão era caos, poesia e dor. E como todo ser humano que sente demais, ele era insuportável para quem sente de menos. O mundo é duro com quem sente demais. Nietzsche dizia: aquele que tem uma razão para viver pode suportar quase qualquer coisa. Mas e quando a razão se apaga? Chorão perdeu a mulher, perdeu o parceiro de banda, perdeu a fé nas pessoas. E aos poucos, foi perdendo ele mesmo. Até que um dia a solidão venceu e o silêncio tomou o lugar do grito. Mas por que a gente sente tanto a ausência de alguém que a gente nem conheceu pessoalmente? A resposta tá na dor coletiva. Tem coisa que só a arte entende. A música do Chorão era um abrigo para quem não tinha mais onde morar emocionalmente. Era como aquele personagem do anime que apanha e continua lutando mesmo sabendo que vai perder no final. Pega o Naruto, por exemplo, sozinho, rejeitado, ridicularizado, mas ele continuava. Chorão era tipo isso, mas sem roteiro feliz no final. A real é que ele cantava verdades que ninguém queria ouvir. Tipo essa: dias de luta, dias de glória. Bonita, né? Virou frase de camiseta, bio de Instagram, mas pouca gente entendeu o que ele realmente quis dizer. Ele não estava falando de superação motivacional. Estava dizendo: a vida vai te dar porrada e mesmo assim você vai ter que continuar indo trabalhar no outro dia. Você já reparou como a gente romantiza o sofrimento depois que a pessoa morre? A gente começa a falar gênio incompreendido, alma sensível, coração bom. Mas quando estava vivo, chamavam de problemático, drogado, arrogante. O próprio Chorão dizia: ninguém respeita o que é da nossa gente. E ele estava certo. Enquanto vivo era polêmico. Depois que morreu, virou lenda. A morte purifica a imagem. Mas a dor real, essa já tinha consumido tudo antes. Sabe o que mais dói? É perceber que a maioria de nós tem um pouco de Chorão. Ou melhor, tem um vazio parecido com o dele. E como ele, a gente também finge que tá tudo bem. Finge com um sorriso, com um story, com uma música alta no fone de ouvido. Às vezes, eu me sinto um pouco só. Ele cantava isso. E a gente respondia em silêncio: eu também, cara. Eu também. Tem um episódio em BoJack Horseman, aquela animação que parece boba, mas destrói emocionalmente quem assiste, em que o personagem diz: eu me sinto como se houvesse um buraco dentro de mim, e quanto mais tento preenchê-lo, maior ele fica. Esse era o Chorão, tentando preencher um buraco que só aumentava, com música, com droga, com raiva, com amor. Mas nada segurava. E o pior, o cara era intenso demais para um mundo raso. A sociedade quer gente equilibrada, racional, controlada. Mas alguns de nós vieram ao mundo para sentir demais. Chorão era desses. Era tsunami emocional. E o mundo é feito para quem é gota d'água, não para quem é mar. Jean-Paul Sartre dizia: o inferno são os outros. Mas às vezes, o inferno é estar preso dentro da própria cabeça e não conseguir sair. Chorão falava muito de liberdade, mas ele mesmo nunca foi totalmente livre. Tinha um público que cobrava perfeição. Tinha uma indústria que queria hits. Tinha uma mente que não parava e um coração que não se encaixava em lugar nenhum. Por isso a gente chora quando lembra dele, porque ele representa todo mundo que tentou ser forte, mas quebrou por dentro. Todo mundo que teve que sorrir enquanto gritava por dentro. Todo mundo que só queria ser compreendido, mas foi julgado. A gente chora porque no fundo a gente sabe, se fosse hoje, talvez a gente entendesse ele melhor. Talvez ele não precisasse morrer para ser ouvido. Mas a vida não tem botão de replay. Então a única coisa que a gente pode fazer é cuidar dos chorões que ainda estão vivos por aí. Aquele seu amigo que se afastou. Aquele parente que sempre brinca demais, mas parece triste. Aquela mensagem
mensagem que você nunca respondeu, aquele abraço que ficou para depois. Porque nem sempre o forte é forte. Às vezes ele só aprendeu a disfarçar melhor que os outros. No fim, Chorão nos ensinou uma das maiores verdades da existência. Cada escolha, uma renúncia. Isso é a vida. E às vezes a escolha de seguir em frente custa muito mais do que a gente imagina. Então, se você está ouvindo isso agora enquanto lava a louça, caminha ou só tenta não pensar, lembra, você não está sozinho. Tem mais gente quebrada por dentro do que você imagina. E às vezes, tudo que alguém precisa é de uma música ou de um vídeo como esse, para lembrar que a dor não é só sua, ela é humana e por isso a gente chora.